Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábia, nós estamos aqui de novo na aula 2 de matemática. Então, vamos continuar no mesmo embalo que estávamos na primeira. Lembrando bem que a transmissão acontecerá em 3 canais: pela TV aberta, pela internet e pelo aplicativo Escola Paraná, aquele aplicativo onde o pai tem acesso nas frequências e nas notas, ok? Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Adição. Bom, o que vamos retomar da adição? Vamos retomar da adição? É o ato de diminuir. Ao inverso da aula 1. A aula 1 nós somamos. A aula 2 nós vamos diminuir. Ok. Então, aqui, para a gente começar a aula, o nosso objetivo principal dessa aula é que se ela resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso da calculadora. Por que a gente fala em processo? Porque a gente vai trabalhar 2 processos. Assim como fizemos na adição, faremos aqui na subtração. Relembrando lá mais um exercício. Exemplo da página 40 do livro de vocês. A conquista da matemática. Vamos lá? Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Pergunta: quantas peças foram produzidas sem defeito? Quais são as informações que o meu problema trouxe agora? 985 peças, a produção, só que houve um problema. E esse problema acarretou em 162 peças com defeito. Então a pergunta é: quantas foram sem defeito? O que vamos fazer? Vamos subtrair. Isso mesmo, isso que você pensou aí. Nós vamos retirar. Retirar o quê? Do total de peças, no nosso 985 menos o 162. Então, como que faremos? Quais são as informações? De novo, pelo processo da decomposição, nós vamos de novo decompor e recorrer à unidade 1, e pelo segundo processo, que é o algoritmo usual. Vamos lá. Utilizando o processo da decomposição, nós temos o número 985. Lembra que eu ensinei? Que a gente deve recorrer sempre, 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 obedecendo às ordens. Então, aqui é a unidade, dezena e a centena. Então, aqui eu tenho 5 unidades, 8 dezenas e 9 centenas, formando o número 985. Esse número 985, ele tem um nome específico na subtração. Ele chama-se minuendo. Ele é o valor que nós vamos retirar. Ele é o montante, o geral. Agora nós vamos retirar. Então ele é chamado de minuendo. Agora o próximo número é o subtraendo. Nós vamos subtrair do minuendo o número de peças que estavam com defeito. 162, então. 1 centena, 6 dezenas e 2 unidades. Professora, por que você colocou mais ali? Porque esse mais é a composição do número, não é verdade? Esse mais é indicado pela composição. Então, nós estamos pelo processo da decomposição. Subtração é a nossa operação principal agora. Então, lá, minuendo, subtraindo. Vamos lá? A diferença. Como vai ser? Professora, mas como é essa diferença? A diferença é o ato de diminuir. Então, lá, 5 menos 2, 3. 80 menos 60, 20. 900 menos 100, 800. Então, nós temos o número 823. Essa é a diferença. Então, a pergunta do problema era: quantidade de peças sem defeitos? Então, qual é a quantidade de peças sem defeito?
823 peças. Vamos relembrar? Toda hora a gente vai relembrando, tá? Para a gente não ficar para trás. Na subtração, minuendo, subtraindo, diferença. Esse nominho aqui, diferença, faz diferença nos problemas, porque ele pergunta alguns exercícios qual é a diferença. Então já sabe que diferença é uma operação de subtração. Então a resposta aqui nós vamos trabalhar no algoritmo usual. Agora no algoritmo usual, eu tenho aqui unidade, dezena e centena. Aqui era o total de peças, 985, nosso minuendo. Agora as peças com defeito, 162, que é o nosso subtraendo. Fazendo então a subtração, a retirada, eu tenho que 5 menos 2 é 3, 8 menos 6 é 2 e 9 menos 1 é 8. Então eu tenho o quê? Foram produzidas 823 peças sem defeito. Resultado do meu problema. Resolvemos pelos dois processos. Pela decomposição e pelo nosso algoritmo usual. Importante lembrar. Vamos prosseguir então. Vamos para mais um exemplo? Vamos pensar? Agora o exemplo que nós vamos trabalhar é a página 41. Eu tenho aqui. A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Tá vendo? O primeiro exemplo foi o ato de subtrair, de retirar, para a gente saber as peças que eram sem defeito. Agora, nesse exercício aí, ele está mudando o contexto. Por quê? O que falta para. É um outro ato da subtração. O que falta para. Mas para a gente resolver do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Nós vamos proceder da mesma forma. Vamos lá. Faremos 5.000 menos 3.925. No algoritmo usual. Vamos lá. Minuendo, subtraindo. E a diferença. Vou colocar aqui que daí a gente vai trabalhando. Ok? Para a gente trabalhar aqui interessante. Aqui eu tenho 5.000, que é o minuendo, o 3.925, que é o subtraindo. Tá vendo essas situações aqui que ficaram em vermelhinho? O que acontece ali? Quando os números não são suficientes para serem extraídos. Então, por exemplo, naquela ordem não era suficiente o 0. 0 unidades menos 5. Nesse caso aqui, como eu estou falando dos números naturais, é impossível. Porém, eu posso trabalhar com as ordens seguintes, porque as ordens seguintes, elas têm uma carga maior. Então, por exemplo, nas dezenas, elas já têm o quê? 10 unidades. Nas centenas, elas têm quantos? 100 unidades. E na unidade milhar, elas têm o quê? 1.000 unidades. Então, isso facilita para que a gente o quê? Faça o remanejamento das unidades, ok? Vamos lá, então. Começamos. Vamos ter que começar pela unidade de milhar aqui. A unidade de milhar vai fazer o primeiro empréstimo dela, que seria o quê? Ceder, nós vamos readequar. Então, o 5, ele vai virar 4. O 4, uma milhar, foi para cá, para a casa das centenas, que vai virar o quê? 10 centenas. 10 centenas, deixa eu só clicar aqui, para a gente... Aí, melhorou. Aqui, recapitulando, então, as 5 unidades de milhar viraram 4. Ela cedeu uma. Então, essa uma virou 10 aqui. 10. Ótimo. Só que vou ter uma situação. Até eu chegar na unidade simples, eu vou ter que fazer o remanejamento também. Então, aqui, empresta uma para a dezena, que vai ficar o quê? 10. Só que as unidades, que é o fator que nós precisamos agora para subtrair, é ela que vai precisa dessa casinha, precisa dessa ordem. Então, uma dezena vai se tornar o quê? 10 unidades. Então, tudo programático?
Por que ficaram aqui elencados? Porque a gente começou lá na unidade unitária a fazer os empréstimos, a fazer as recorrências, até chegar nas unidades simples. Agora lá, 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, 0. E 4 menos 1, 3. Opa! 4 menos 3, 1. Invertemos aí. Recapitulando. 4 menos 3, 1. Então, o número ficou quanto? 1075. A resposta é: faltam 1075 tijolos para completar a produção mensal. Legal é assim. Olha só. Recapitulando. Minuendo, subtraindo, diferença, que é o nosso resultado da operação. Vamos adiante. Agora nós temos um segundo problema. Em 2017, 1.692 estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2018, o número de participantes nessa gincana foi de 2.010. Em qual desses anos houve um número maior de participantes? Quantos participantes a mais? Ele está fazendo a pergunta: quantos a mais? E daí eu vou recorrer a qual operação? A subtração. Por quê? Porque ela vai nos dar aquela questão de completar. Então eu tenho informações importantes. Cuidado para não se perder nessas informações aí, por questão dos anos, ok? Vamos lá. Para resolver essa situação, devemos fazer em duas etapas. Usual, o minuendo, o subtraindo. 2010 era o número de estudantes, 1.692 também. Agora, subtraindo. Vamos lá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? O que tem que acontecer aqui? Aqui eu tenho 0. Só o 0 é suficiente? Não é. O 0 não é suficiente. Portanto, ele vai emprestar das ordens posteriores que ele tem à frente. Então, eu tenho aqui que esse 1 da dezena vai para acrescentar uma dezena que vai ser transformado em 10 unidades, ok? Então, aqui, 10 unidades, 10 menos 2, 8. Aqui tinha ficado com 0. Não tinha ficado com 0? Porque não tinha emprestado 1 para cá? Então, a gente vai recorrer lá na frente, na unidade de milhar. O 2 vai emprestar o 1 para cá, para centena, então a gente vai converter. 1 milhar vai para a casa das centenas, sendo convertido. Então, aqui 2 virou 1. E a casa do 0, que estava sem existência, virou 10. Só que ele emprestou, esse 10 aqui, ele emprestou para a casa das dezenas. Então, ele virou o quê? 9. Então, assim, como que nós vamos resolver? 10 menos 2, 8. 10 menos 9, 1. 9 menos 6, 3. E 1 menos 1, eu tenho 0. Professora, esse negócio ali é complicado, hein? Esse negócio de empréstimos é complicado. Não é complicado, se você pensar que são ordens. Lembrando bem aqui, ó, que aqui, nas unidades, nas dezenas, uma dezena são 10 unidades. Por isso que a gente pensa que é 10 menos 2. Tá? Cuidado com isso. Quando ele emprestou para cá, ele ficou com 0. Aí a gente teve que remontar lá na unidade de milhar, para vir emprestando até chegar no número que era pertinente para a subtração. Então, uma coisa importante aqui. Minuendo, subtraindo e diferença. Os elementos da subtração. Vamos lá. O ano de 2018, ele tinha duas perguntas, né? O ano de 2018 apresentou mais participantes. Ele perguntou qual foi o ano, né? E quanto teve a mais? Foram com 318 participantes a mais. Esse foi o valor que nós tínhamos desse problema. Tá? Se restar dúvidas, nós vamos abrir o campo. Exemplo da página 42. Agora aqui.
nós vamos trabalhar com tabela. Como que a gente faz o trabalho com tabela? Tabela, a gente precisa analisar todos os pontos dela, todas as informações, porque a maior parte das informações do problema com tabela estão na tabela, né? Então, vamos lá. Essa tabela mostra os 5 países mais extensos do mundo em 2016. Então, nós temos aqui Brasil, Canadá, China, Estados Unidos e a Rússia. Veja bem, se nós olharmos essa tabela, né, você vai observar que ela está em ordem crescente. Observe bem, eu tenho aqui 8.515.759 para o Brasil, 9.984.670 para o Canadá, 9.600.001 para a China, 9.831.510 para os Estados Unidos. E a Rússia, que está imperando aqui na questão da extensão territorial, 17.098.240. Então, ela está indo do menor para o maior. Vamos ver o que o problema quer? Vamos lá. São 4 alternativas que nós vamos precisar responder dependendo daquela tabela inicial. Letra A. Qual o país com maior extensão territorial? Se a gente observar bem, quando a gente faz a leitura do texto e compreende a tabela, automaticamente a gente consegue responder aqui. Por isso que quando a gente vai fazer leitura de problemas, nós temos que ser criteriosos, tirar todas as informações necessárias para a resolução do problema. Letra B. Qual a posição ocupada pelo Brasil? Em qual situação o Brasil ali se encontra? Letra C. O Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente? Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? A letra D. Qual a diferença entre a extensão, tamanho territorial da Rússia e do Brasil? Se a gente buscar lá na memória aquela tabela, né, a gente já consegue resolver, né, professora? A gente consegue. Busca lá que a gente vai resolver rapidinho. Antes de eu passar para a próxima. Olha lá a tabela. Vamos lá. Letra A. Qual o país com maior extensão territorial? Ficou a Rússia, lembra a última? Se estava em ordem, lembra que eu frisei? Está em ordem crescente. Quem pegou essa, ó, do menor para o maior. Então, a Rússia, o país com maior extensão territorial é a Rússia. Ele não perguntou qual é total, mas a gente já respondeu, é a Rússia. Letra B. Qual a posição ocupada pelo Brasil? Qual é a ocupação dela no ranking? Qual é a posição dela? A 5ª posição? Porque se a gente for pensar, né, do menor para o maior, do maior para o menor. Então, a gente vai pensar que ela é o 5º. Entenderam? Compreenderam? Porque ele aqui no caso, ó, a gente vai pensar assim, primeiro maior, segundo, terceiro, quarto e 5º. Ok? Então, o Brasil ocupa a 5ª posição. Agora, vamos lá. Letra C. O Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente. Afirmou. Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Então, esse a mais, nós vamos fazer o quê? Uma subtração. Vamos diminuir o 9.984.670, que é o valor do Canadá. O maior vai no diminuindo. E no subtraindo vai quem? Vai ser 9.831.510. Vamos fazer lá? Tá? Foi a lei. 0 menos 0, 0. 7 menos 1, 6. 6 menos 5, 1. 4 menos 1,
3. 8 menos 3, 5. E 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0. Então, qual é o resultado? Qual é a diferença? 15.000, opa, vamos lá, 153.160. Nós estamos falando em espaço territorial. Vamos adiante. A letra D. Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil? Analise a tabela lá de novo. Rússia e Brasil. Rússia maior, Brasil menor. Então, a gente vai fazer uma diferença entre os dois. Inuendo, subtraindo e a diferença. Vamos lá? Vamos lá. Começando. O 0 tira 9? Não tira. Ele é menor. Nos números naturais, não dá. Então, eu empresto do nosso vizinho, que é o 4. O 4 faz parte da casa das dezenas. Ele emprestou uma dezena. Então, ele virou 10 unidades. O 4, que estava na casa das dezenas, permanece, mas não mais como 4, e sim como 3. Calma lá, por que apareceu 13? Porque o 3 vai ser menor para subtrair pelo 5. Então, eu já aproveitei e fiz o empréstimo da centena. Sendo assim, fazendo 10 menos 9, 1. E 13 menos 5, 8. Agora, vamos adiante. Fazendo do 2. O 2 já emprestou 1. Então, ele só tinha 1. Empresto do novo, do 1, que vai se dar a unidade do milhar, do 8. Ele vai ficar com quanto? 11. 11, tiro 7, 4. Ótimo. Essa parte ficou ok? Vamos retomar? 0 não extraía 9. O que fizemos? Fomos para a casa das dezenas. Dezena, você pode nos ceder uma dezena, torna-se 10 unidades. 10 menos 9, 1. Aqui ficou com 3 dezenas. Insuficiente para diminuir por 5. Então, empresta da centena. Isso não é um empréstimo assim de 1. Empresta uma centena, né? Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? 11 menos 7. 11 menos 7, 4. Agora, ficou 8 menos 5. Não. Não ficou 8 menos 5, porque ele emprestou. Então, ele ficou quanto? 7. 7 menos 5, 2. Então, esse ato de emprestar, o 8 emprestou 1, foi para 7. Agora, 9 menos 1, 8. Aqui vamos ter mais uma situação, porque 0 não tira 5. O que nós vamos ter que fazer? Conversar com esse rapaz aqui, para ele ceder, né, para a ordem anterior. Então, vamos lá. O 7 vai ceder 1, ele vai passar a ser 6. E o 0 vai passar a ser 10. 10 menos 5, 5. Agora, o 7 vai passar a ser 6. Só que o 6 é insuficiente para subtrair o 8. Portanto, o 1 daqui já foi aliado ao 7. Então, ele ficou o quê? 16. Então, vai ficar 16 menos 8, 8. E o 1 fica 0. Tá? Então, aqui nós temos o resultado. Qual é o resultado? A pergunta foi, qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil? A diferença é, olha lá, separando de 3 em 3, pensando nas ordens e as classes. Então, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Ficou 8.582.481. Não esqueça, frisa isso. Ordens, a cada 3 ordens, uma classe, da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena de milhares. Unidade de milhões. Fique bem claro isso, tá? Diferença. Agora, nós vamos para a relação fundamental da subtração. Vamos pensar um pouco. Esse 9, o que ele é mesmo? Vamos fazer uma lembrança? O 9 é o nosso minuendo. Lembra lá, ó. O primeiro que a gente vai fazer para retirar é o minuendo. O outro é quem? O subtraindo. E o resultado é a diferença. Só que a gente vai fazer agora
uma inversão, uma relação, para ver o que acontece aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o minuendo, o subtraindo e eu tenho a diferença. Vamos relembrar da nossa passada, da nossa adição. O que o 5 agora se tornou? O nosso 5, que era o nosso subtraindo, ele passou a ser uma parcela. E o nosso 4, que era a diferença, a outra parcela. O 9, que era o nosso minuendo, passou a ser a soma. Por que eu vou frisar? Porque vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai ter alguns desafios aí para pensar, tá? Pensa que se o minuendo menos o subtraindo dá a diferença. Agora vamos falar em processos usando a mesma relação da subtração. Agora, o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Vamos lá. Em matemática, dizemos que as sentenças são equivalentes. Por quê? Essa relação que eu falei a vocês. Se o minuendo, para a gente achar as diferenças, minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Agora aqui, o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo, ao número principal que vai ser subtraído. Vamos lá? Significa equivalência. Relação fundamental da subtração, segunda parte. Veja a relação fundamental da subtração. É isso que eu falei. Minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Grava aí. Fica a dica. Subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Olha lá. Ou seja, né? Então a gente vai pensar lá. Ó. Vamos pensar daqui, né, para cá. Fazendo o inverso. Então, o 35 aqui. Esse 35, no caso, é quem? É o nosso minuendo. O 15 vai ser o nosso subtraindo. E o 20 vai ser a nossa diferença. Ok? Agora a gente vai fazer o processo inverso. Agora a gente vai pegar o subtraindo, que é o 15, né? E vai fazer mais a diferença. Então, mais a diferença, ele fecha quanto? 35. Veja a relação que tem, né? A adição e a subtração. É isso que eu quero mostrar para vocês, essa atividade aqui, que eu vou propor. É uma relação bem importante. A adição é a operação inversa à subtração e a subtração é a operação inversa à adição. Fique claro isso para vocês. Fica a dica. Vamos adiante. Olha lá a relação fundamental. Vamos para um exemplo? Olha lá, que interessante. Adoro exercícios assim. Vou deixar você pensar um pouquinho, ok? Qual é o número de 4 algarismos escondido em cada item? Esse exercício está na página 44 do livro didático de vocês. Então, o que está no quadradinho é o que a gente vai ter que descobrir. O que está no quadradinho aqui? O que será que está no quadradinho? Qual é a operação que está envolvida aqui? A adição. Então, esse número que está aqui em cima, ele tem um nomezinho. Vamos recapitular da aula anterior? Ele é uma parcela. E esse 5.299 é outra parcela. O número 9.105 é a soma. Então, como que eu posso pensar para responder? Como que eu poderia pensar? Eu acho que você já raciocinou aí, hein? O que eu poderia fazer para encontrar essa unidade? Vamos lá? Vamos pensar? Vamos usar a relação fundamental. Nós temos ali o resultado, a soma, menos quem? O nosso subtraindo. Então, aqui, se eu fizer a nossa soma, retirando o nosso subtraindo, que era uma parcela aqui, consequentemente, eu vou achar a parcela de cima, pensando na operação inversa. Então, eu tenho aqui que, vamos lá, 5 mais 9, 16. Opa, não, professora, é subtração. Nós vamos fazer inverso. Ah, entendi. Então, olha só, nós vamos emprestar de quem? Então, o 5 não tira 9, correto? Então, eu vou emprestar de quem? Do 0. Mas 0 não tem.
Então, vai emprestar na casa da centena. Vai adiante, vai recorrendo aos seus vizinhos que têm as ordens maiores. Então, aqui, esse 1, que é uma centena, vai emprestar 10 dezenas para esse rapaz aqui que está na casa das dezenas. Só que eu preciso chegar na casa das unidades. 10 dezenas vai emprestar aqui, vai para 10 unidades. Então, aqui eu não vou ter mais 5, eu vou ter quanto? 15. 15 menos 9, 6. Ótimo. 9 menos 9, 0. 10 menos 2, 8. E 8 menos 5, 3. Tá vendo? Eu fiz um rearranjo aqui em cima. Eu pensei, eu não posso pensar direto na minha expressão sem fazer o rearranjo. Na subtração, antes de começar a operação, eu tenho que ver se os números são suficientes para serem subtraídos. Por isso, você faz o arranjo antes de começar a realizar a operação. Agora eu tenho aqui 10.210 menos um número desconhecido, que vou obter 6.226. Vamos lá? 10.210 menos 6.226. O que o nosso 10.210 é? Nosso 10.210 é o nosso minuendo. E o 6.226 é a nossa diferença. E quem eu vou ter? Eu vou ter o meu subtraindo. Olha lá. Vamos lá, que a gente já... Opa, eu já vou explicar. Então, aqui, eu tinha o número 10.210. Quando eu faço esse processo, 0 tira 6? 0 não tira 6. Então, eu vou recorrer à casa das dezenas. Empresto uma dezena, vai ficar o quê? 10 unidades. 10 menos 6, 4. Aqui ficou com 0. Mas não vai ficar por muito tempo com 0. Por quê? Porque ele vai emprestar da centena. Vai emprestar uma centena aqui. Uma centena são 10 dezenas. Então, eu vou ter 10 dezenas menos 2. Que eu vou ter 8. Aqui era 2 centenas. Vai ficar 1. Uma não é suficiente para tirar 2. Então, empresta da unidade de milhar. Unidade de milhar não tem nada, tem 0. E daí faz o quê? Recorre à primeira. Ela está poderosa. A dezena de milhar vai emprestar. Ela vai ficar sem 1, mas ela vai emprestar para os seus amigos, né? Então, aqui, o 1 ficou zerado, emprestou para o próximo, que ficou com 10. Quando ele fez o empréstimo, o ato de emprestar deixou ele com 9. 9 unidades de milhar. 9 menos 6, 3. Então, o resultado escondido aqui é 3.984. Minuendo, subtraindo e diferença. Voltando na nossa relação fundamental. Ficou aí? Eu sei que vocês são inteligentes, hein? Agora a gente vai trabalhar na página 44. Vamos lá? Tempo aí. Dona Noêmia, a bibliotecária da escola, organizou uma tabela com os movimentos de retirada e devolução dos 40 livros indicados para leitura. Aí nós temos uma situação, porque vai ter mais uma informação nesse problema. Vai ter uma tabela, porque ela vai ter retirada e devolução. Né? Não é fácil, vamos lá, mas vocês vão dar conta. A tabela está assim. Aqui são os dias da semana. Essa tabela é formada por colunas, aonde na primeira coluna é um dia, na segunda a retirada, na terceira a devolução. E as linhas indicam os dias da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira foi retirado quantos? 25. Não foi devolvido nada. Nós tínhamos 40 livros, né? Então, você já vai pensando e organizando mentalmente aí. 40 era o total, vai retirar 25. Na terça-feira foi retirado 12 livros. E não foi devolvido nenhum. Gente, retirando livro pra caramba e não devolvendo nenhum, né? O pessoal tá na leitura mesmo. Agora aqui, na quarta-feira. Na quarta-feira já começou, o pessoal já leu aqui e tá devolvendo.
Na quarta-feira já devolveram 10. Na quinta-feira o pessoal ficou atrasadinho aí na leitura, retirou 7. E o outro pessoal devolveu o quê? 8 livros. Articula. Pensa aí. Nós temos mais de uma forma para resolver esse problema. Você pode articular. Você pode sair do montante de 40, indo para as retiradas, fazendo as suas devoluções. Você pode montar uma expressão, né? Lembre-se que a gente já passou pela adição. Então, você já tem esse componente para você aplicar nesse momento. Então, eu preparei aqui uma resolução, mas eu sei que você pode pensar em outras resoluções. Então, vamos lá. Dos livros indicados, quantos estavam na biblioteca no início da sexta-feira? Tá vendo que faltou aqui uma linha, né? Quantos livros estavam indicados na sexta-feira? Então, vamos lá. Vamos pensar. Olha lá a tabela de novo, como referência para nós. Olha lá. Vamos pensar nas retiradas. Quantos livros foram retirados? 25, 12 e 7. Esse é o processo que eu elaborei. Porém, você pode elaborar outros processos. Então, 25 mais 12 mais 7, fecha quantos livros? 44 livros. Agora, vamos pensar no outro processo. As devoluções. Houveram quantas devoluções? 10 mais 8, 18. 18 livros. Então, aqui eu tenho o quê? 40 livros, né? Mais 18, que foram as devoluções. 40 é o que tinha, né? Mais as devoluções. Subtraindo o 44, eu tenho 14 livros, ok? Então, aqui é uma situação para a gente pensar. Eu vou passar essa situação aqui no outro quadro para vocês, tá? Então, por quê? Eu acho importante agora frisar. Veja bem, você tem 40 mais 18. Então, 40 mais 18, aqui é uma situação, correto? Menos o 44. Então, você resolve esse processo aqui antes, para depois resolver a subtração, ok? Embora as expressões, elas trabalham assim. Regras na ordem que aparece se eu tiver adição e subtração. Mas parênteses serve para esse momento das expressões. Você vai ver isso para frente, mas é importante você alinhar já esse pensamento, ok? Então, a reunião dos livros que já tinham, mais os livros que foram devolvidos, ok? Voltamos então para a nossa questão. A Prova Paraná. Prova Paraná, que aconteceu no dia 18 de fevereiro. Na sua primeira edição, já tinham as nossas questõezinhas de adição e subtração. Por que já tinham? Porque era uma prévia. Lá até o 5º ano, vocês trabalham com as 4 operações básicas. Então, não é nada de novo para vocês. O que a gente vai fazendo? Integração nela de alguns exercícios de problemas. Ok? Então, vamos lá. Tinha assim. Observe a operação no quadro abaixo. Vamos colocar a operação, né? 562 menos 385. Esse 562 é o quê? 562 é o nosso minuendo. E o 385 é o nosso subtraindo. Então, quando eu faço lá 562 menos 385, vamos ver qual é a operação, qual é a resposta? Vamos lá? 562 menos 385. Aqui a gente vai ter uma situação, né? A situação de empréstimo. Deixa eu só utilizar aqui o quadro branco para a gente fazer um processo. Vamos lá. 562 menos 385. Olha só, o 2. 2 tira 5. Lembra que a gente conversou sobre a questão dos números naturais? O 2 é menor que 5, então não dá, né? Vai ter que emprestar. Emprestar de quem? Emprestar da casa das dezenas. Então,
O que era 6 dezenas passam a ser 5 dezenas. O que eram 2 unidades passam a ser 12 unidades. Perfeito? Agora ficou melhor, né? Então, olha só. 12 unidades. 12 unidades. Retirando 5 unidades, eu vou ter quanto? 7 unidades. Correto? Agora, eu vou ter uma situação. O 5 dezenas é menor que 8. Não tem como. Então, eu vou emprestar de quem? Das centenas. Emprestando das centenas, aqui vai ter quanto? 4. E aqui vai ter 15 dezenas. Agora, 15. 15 menos 8. Fecha quanto? 15 menos 8. Quanto que 8 falta para completar 15? 7. Então, aqui, 7. Agora aqui, 4 centenas menos 3 centenas, 1 centena. E a gente volta e vê qual é a resposta correta. Qual é a resposta correta? 177. Legal? Essa foi, né? Vocês acertaram na prova, né? Tenho certeza disso. Que vocês não erraram. Então, a resposta correta, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá. A questão número 2. Questão número 2. Nós temos assim. Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, por exemplo, essa é uma questão aqui que sempre cai em todas as situações, né? Na aula de adição, eu também coloquei uma situação como essa, né? Até para fortalecer essa questão de reta, de posição, é importante. Então, aqui, eu tenho os números 459 e 462. Como assim? Daí depois eu tenho um intervalo, daí eu tenho S. Daí eu tenho um intervalo 474. Daí eu tenho 477. Mas eu estou acostumado a andar de 1 em 1, né? Números, né, são consecutivos e tal. Deixam de ser consecutivos? Não. Tá um após o outro. Mas o que eu tenho que achar? O que eu tenho que encontrar ali? Eu tenho que encontrar a diferença de um para outro. Então, quando ele quer saber qual é a posição do S, qual é o número que está posicionado no S. Então, professor, pensa aí. O que nós vamos fazer agora? O que você faria? Eu faria assim. Já que tem 2 números consecutivos aqui, eu poderia o quê? Subtrair. Então, como que eu posso subtrair? Eu posso fazer o maior menos o menor. 459 menos 462? Não. 462 menos 459, porque ele está em ordem crescente. Boa! Olha só, a ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos ver de quantos em quantos ele está subindo? O que a gente tem que fazer? Subtrair 462 por 459. Agora, vamos lá. Como é o nome deles mesmo? Minuendo, subtraindo. Esse aqui, a unidade, dá para extrair 9? Não, né? É menor. O que a gente vai recorrer? As dezenas. Então, o 6 passa a ser 5 e aonde a 1 passa a ser 12. 12 menos 9, quanto é? 3. 5 menos 5, 0. E 4 menos 4, 0. Opa! Então, a minha sequência vai de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, se eu partir dessa ideia, eu tenho aqui 459 mais 3. Vamos lá? Fazendo a diferença que a gente já fez ali no quadro branco, que encontramos 3. Olha lá. 459 mais 3, 462. 462 mais 3 vai subindo, 465. E o 465 mais 3, 465.
68. E o S, que é o valor que nós precisamos. Então, o valor final, o valor final nós já encontramos. Deixa eu só fazer um retorno aqui, para nós, vamos marcar, identificar. Qual é a resposta correta? É a letra C. Muito bem. Reta numérica está aliada à adição, à subtração. Sempre, sempre. Agora, vai ficar para vocês, para a próxima aula, uma situação aqui. Como eu deixei na primeira aula, eu vou deixar para vocês. Das páginas 42 e 44, alguns exercícios desta lista nós já resolvemos na aula de hoje, tá? Treina mais um pouco, igual eu falei, matemática é treino. Então, você em casa vai treinar. Mesmo aqueles que a gente já resolveu, você resolve de novo. E resolve utilizando outras técnicas, ok? Fica a dica aí. Até a próxima aula.